Salve, salve, turminha! Uma grande semana para todos nós. Quinta-feira, voltamos a campo, né? Atlético Mineiro e Inter lá em BH. O Inter com vários desfalques, mas é justamente aquela hora que, digamos, tu sai da sua zona de conforto, né? O Roger sai da zona de conforto, se é que ela existe, e vai ter que fazer novos desafios, vai pelo menos ter que, para não perder o jogo em BH. Difícil não perder, mas vão ter que não perder pelo menos, porque enquanto o Atlético vem reforçado, com o Dudu inclusive, né? O Inter vai desfalcado e cada vez mais desfalcado. Duvido que a Valência jogue, ainda que terça-feira deva estar em campo pelo Equador contra o Peru. Mas duvido que pelo Inter ele jogue. Né? Se jogar, vai estar. Se jogar na terça-feira, certamente vai estar cansado para a quinta-feira. O Alan Patrick deve ser de férias um pouquinho antes, né? Está suspenso. Bem como alguns jogadores também que estão lesionados e que sequer serão relacionados para o jogo. Mas quero falar de janela para vocês. Ou melhor, com vocês. Né? Trocar uma ideia com vocês sobre janela. Nesta terça-feira encerra-se a janelinha e depois vem o janelão ali em julho e agosto. E esse é justamente o meu medo. Por que meu medo? Porque o Inter vem errando muito nas contratações. Sim, vem errando muito. E é claro que acerta também, evidente que acerta. Aguirre e Bernabé foram golaços, por exemplo, né? Mas erra demais também. Vamos lá, tá fazendo um cálculo por cima aqui, tá? E um cálculo de boa vontade, tá? Não pensa que é de má vontade. Vamos contar. Ivan, Rohel, Clayton Sampaio, Kaique Rocha, cujo contrato vai até o fim do ano que vem. Quem mais temos aqui? Natan, Ramon, Ronaldo, grande Ronaldo, Diego Rosa, esse me enganou. Quem mais tem aqui? Oscar Romero. Eu ia botar um outro aqui, mas deixa pra lá. Eu tinha que ser o Thiago Maia. Mas vamos lá, deixa fora. Deixa fora essa listinha. Por enquanto, uma lista de 9 jogadores. Vamos considerar 9 jogadores. Esses 9 citados, com boa vontade, chutando baixo, devem comer uns 2 milhões de reais na folha do Inter. Uns 2 milhões. Por baixo. Aí eu pergunto para vocês. Qual deles, eu pergunto para ti, torcedor colorado, pense com o fundo do seu coração, qual deles resolve alguma coisa quando entra? Tempo para pensar. Pensaram? Qual desses 9 resolve alguma coisa quando entra? Nenhum, né? Nenhum. Isso que eu gosto do Rohel. Sou das poucas pessoas que gostam do Rohel. Se bem que o Rohel tá indo embora também, né? Tá findando o empréstimo dele e o Inter não vai renovar nem comprar. Então o Rohel deve estar de saída nos próximos dias. Mas nenhum desses 9 resolve coisa nenhuma. Aliás, quando entra, o time cai muito de produção. Quando sai o Fernando, Deus nos perdoe, pelo amor de Deus, e entra o Ronaldo, o time afunda, meio campo afunda. O próprio Maia, mas eu não coloquei o Maia nesse rol aqui. O Maia, porque ele entrega, foi caríssimo. Talvez custo-benefício, uma das contratações mais caras da história do Inter. Porque ele entrega, não vou dizer que não entrega nada, mas entrega muito pouco. Pelo que custou, e custa ainda, o Inter não pagou ainda o Flamengo, né? Pelo que ele custa ao Inter, ele entrega muito pouco. Muito pouco. Então esses 9 caras aqui, todos de janela, né? E aquela história, veio de graça, o Oscar Romero, por exemplo, estava sem contrato. O de graça, na verdade, sempre custa uma banana. Não vão atrás dessa conversa que veio de graça. Porque de graça nunca vem. Sempre custa caro. E, aliás, o barato às vezes sai caro, né? Tem mais isso ainda. Então, 9 caras que o Inter buscou, 9 caras que não te adiantam absolutamente nada. Eu pergunto, dessa turma aqui, se tu tivesse guris da base para completar o grupo, não daria no mesmo? Eu acho que daria no mesmo. Porque esses 9 aqui não entregam absolutamente nada pro Inter. E comem bastante na folha. Como eu disse, por baixo deve ser uns 2 milhões de reais que o Inter investe todo mês nessa turma aqui. Repito, é claro que houve acertos. Bruno Gomes, o retorno dele foi um acerto. Aguirre foi um acerto. Bernabé foi um baita um acerto. Vitão foi acerto. Óbvio que o Capa e a direção do Inter também acertam. Mas também cometem erros grotescos, erros grosseiros. E esse é o meu medo para essa janela. Porque a gente ia perder um monte de gente por lesão. Talvez se venda aí o Vitão na janela, ou o Wesley também. Se vender qualquer um dos dois, não vai entrar muita grana no Inter. O Vitão, o Inter quer porque quer 10 milhões de euros.
Olha, não pintou ninguém que pague 10 milhões pelo Vitão ainda, vamos ser bem honestos, né? Bem honesto. A última sondagem foi do Osasunha. Porra, o Osasunha né, é uma prateleira, um padrão bem abaixo da Espanha, né? Vamos combinar. E o Wesley, a proposta que o Inter tem do México mesmo, seja mesmo que suba para 12, 15 milhões de dólares, o Inter tem metade só dos direitos. Sabe? O dinheiro grosso mesmo, se vier, vai ser do venda do Johnny, lá entre europeus. Do Betis pro Atlético de Madrid, ou do Betis pro Tottenham, sei lá eu. O dinheiro grosso vai ser esse. E o dinheiro na mão do Inter é sempre um mau conselheiro, né? Porque às vezes se faz contratações estilo Kaique Rocha, estilo Sampaio. Alguém tem confiança nesses dois? Bom, o Kaique Rocha jogou 10 minutos na temporada. 10 minutos contra o Brasil de Pelotas com o jogo já ganho. Então é aquela coisa. Contrataram mal. O Ivan, claro, não foi culpa dele, se lesionou. Foi um acidente de trabalho. O Ivan jogou 30 minutos pelo Inter, 40 minutos no máximo pelo Inter. Até 2 anos no clube. Então são esses pontos. Meu medo é que essa janela o Inter faça de novo contratações ruins, contratações que onerem o clube e que não consigam dar de jeito nenhum a resposta. Esse é meu medo. Reloginho na tela, por favor, o cara Marcelo Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Olha, força turminha, vamos nessa, bueno. Essa semana também deve marcar a sequência de treinos do Gabriel Vinícius, meia de 17 anos da base no time profissional. Já treina desde quinta-feira com o Roger e não duvidem que ele seja relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro lá em BH, até porque até o banco está reduzido nesse momento de várias lesões. Né? O ataque, a tendência é que seja o Wesley e Ricardo Matias, né? Com o meio-campo bem recheadinho ali, com ele, mais Maia, Bruno Henrique e também o Oscar Romero. É a tendência, porque é sempre esse time que o Roger escala. Né? Então, deve ser essa tendência também de time para jogar quinta-feira contra o Atlético Mineiro em BH. Tomara que eu esteja enganado com relação à janela do Inter. Tomara mesmo que eu esteja enganado. Mas eu tenho muito medo dessa janela. O que o Inter vai fazer nessa janela? Muito medo. Quem disse isso, Marcelinho Benfica? Toca a ficha aí, meu velho. Vamos lá. Você não pode nadar para novos horizontes até ter a coragem de perder a terra de vista. Ou seja, sair da zona de conforto. William Faulkner. Gozado que esses caras escrevendo as coisas bonitas geralmente eram caras bem estabelecidos na sociedade, né? Com grana. Mas enfim, são frases bonitas, né? Eu tento trazer um pouquinho de... Não sei se dá pra chamar de autoajuda isso, mas bonitas palavras pra vocês pra começar a semana, tá bom? Beijo, turma. Tchau, tchau.